Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este é um programa da TV Cidade Esperança, na cidade Imperatriz, Maranhão, onde o pastor presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós estamos durante este quarto trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Quero aproveitar e convidar você para estar conosco em São Paulo, agora nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. Meu folder, nós vamos ter aí a primeira cruzada evangelística, um sábado especial, culto ao ar livre, aí na Praça do Ipiranga. E nós cremos que Jesus vai fazer milagres, muitas curas, maravilhas. O tema é Milagres no Vale de Ossos Secos. Então, dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2017, agora, sexta e sábado, 19 horas, e domingo, às 18h30. Mas nós temos também no domingo a Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Será aí na Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Então você esteja conosco em Sorocaba, São Paulo, dias 1, 2 e 3, agora de dezembro. Prosseguindo então com a nossa lição, estamos estudando a obra da salvação, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Clailton Ivan. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título Arrependimento e Fé para a Salvação. Então nós vamos ver aí, como diz o título, duas coisas importantes dentro da salvação. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E é preciso que, ao nos aproximarmos de Deus, nós tenhamos uma vergonha, tenhamos aí um desprezo pelos pecados, é o entristecer pelos nossos pecados. Nós vamos olhar e sentir vergonha pelos nossos atos anteriores. Vamos sentir tristeza por esses atos e vamos ter o desejo de mudança. Então vai haver o que? O arrependimento de pecados. O arrependimento, ele sempre traz uma mudança de atitude. Esta fé, ao contrário do que ensinam, principalmente os calvinistas, esta fé não é uma fé dada por Deus. A fé é exigida de nós. Veja bem, quando Jesus se encontrava com alguém, dizia, grande a tua fé. Duas pessoas ele disse isso. Os seus discípulos ele disse, se vocês tivessem a fé como um grão de mostarda, poderiam falar ao monte e ele se moveria. Muitas vezes ele diz, ó homens de pequena fé. Então a fé é da pessoa, a fé é pessoal, é intransferível. Então é crer em Deus. Deus exige isso. O ser humano pode fazer isso mesmo estando em pecado? É evidente. Antes de Adão pecar, o que foi dito? Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? No dia que dela comeres, você passará a conhecer o bem e o mal. Depois que Adão peca, Deus diz, o homem agora sabe a diferença entre o bem e o mal. Veja bem, mesmo caído, sim. Sete era descendente de Adão. A Bíblia diz que ele foi gerado o quê? A imagem e semelhança de Adão. Não foi a imagem e semelhança de Deus. Então ele é parecido com Adão, não com Deus. Descendente de Adão, pecador? Sim. Mas ele começou o quê? A invocar a Deus.
Ele escolheu. Já o Caim escolheu não invocar a Deus, não adorar a Deus. Deus disse para ele, cuidado com o pecado. Mas ele resolveu pecar. Então o ser humano é que escolhe se quer Deus ou não. Isso de dizer, que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai ser perdido, isso é coisa absurda. É um Deus que condenaria então à morte, ao inferno, ao lago de fogo e enxofre, várias pessoas que nunca tiveram nem a chance de se arrependerem, não tiveram a chance de se chegar a Deus. Até crianças recém-nascidas, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, todas essas pessoas então estariam condenadas ao lago de fogo, sem nem saber o que é pecado essas crianças. Veja só. Então, o calvinismo ensina sobre um Deus terrível, um Deus que odeia as pessoas, que condena pessoas inocentes. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas. Temos que analisar a palavra de Deus, temos que estudar. Nós temos um Deus amoroso, cheio de amor, de misericórdia, que foi capaz de dar o seu Filho para morrer por nós. E a Bíblia diz que é por todos, não é só por alguns. Deus quer que todos sejam salvos. Então, tomemos cuidado com essas coisas, com esses ensinos heréticos que existem por aí. Seitas e mais seitas que enganam, e por incrível que pareça, até líderes sendo enganados. Vão fazer ali um curso de teologia, lá tem um professor calvinista, daí a pouco ele está começando a pensar diferente, daqui a pouco ele acha que não precisa mais de batismo do Espírito Santo, não precisa mais dos dons do Espírito Santo, daqui a pouco ele começa a pensar que Deus já escolheu uns para ser salvos, outros para ser perdidos. Daqui a pouco ele começa a achar que essas pessoas foram escolhidas para ser salvas, o Evangelho vai ser pregado a elas e elas não vão ter como resistir, vão se converter, nunca mais deixarão Jesus, terão uma força especial aí para nunca mais se desviar, não vão pecar mais. Então vão aprender e acreditar em coisas absurdas que não tem na Bíblia. E eles usam alguns versículos para confundir as pessoas. E as pessoas não conhecem a Bíblia toda, não leem a Bíblia, vivem lendo apenas livros, aí estudam nos livros calvinistas e ficam com ideias calvinistas nas suas mentes. Toma cuidado com isso, muito cuidado. E os pastores estão, parece que dormindo, estão vendo essas pessoas estudarem teologia e não estão prestando atenção em que tipo de estudo estão tendo. Não estão conseguindo aí discernir que essas pessoas estão ensinando coisas erradas. Você tem que saber que essas igrejas calvinistas, se alguém for batizado no Espírito Santo lá, são expulsos de lá. Não é permitido falar em línguas nessas igrejas. Se alguém receber um dom do Espírito Santo, lá não pode exercer esses dons. É proibido, porque eles dizem que isso aí é só para o tempo dos apóstolos. Tome cuidado com essas igrejas. Outra coisa, são pessoas que blasfemam do Espírito Santo, fazem chacota, brincadeiras das manifestações do Espírito Santo, falam mal daqueles que são usados por Deus, criticam. E isso caracteriza o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós temos que advertir que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Cuidado. Eles sabem explicar muito bonito a Bíblia com a razão humana apenas. Eles não têm nenhum tipo de revelação. Tudo que eles falam, você pode ver que é com a razão. Eles leem e só entendem com a razão. Quando eles vão falar de batismo do Espírito Santo, sobre dons do Espírito Santo, pode ver, é tudo com a razão. Não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Quando vão falar, por exemplo, sobre dom de profecia, eles acham
que a palavra, então, é essa profecia, que a pessoa tem uma especialização aí para falar sobre essa profecia. Não tem nada a ver. Profecia é um dom do Espírito Santo, é um dom sobrenatural, é uma manifestação sobrenatural. Profecia vem lá de Deus, é instantâneo. Ninguém pensa para falar uma profecia, ninguém lê para falar uma profecia, ninguém estuda o que vai falar. Vem de Deus, é uma manifestação de Deus, uma revelação de Deus. Tem nada a ver com estudo, pregação, de ler a Bíblia, falar, ensinar a Bíblia, não. Então eles entendem tudo errado, porque não sabem de nada espiritualmente. Eles não têm a revelação do Espírito Santo. Por quê? Porque eles combatem o Espírito Santo. Combatem a ação do Espírito Santo. E a Bíblia diz o quê? Não extingais o Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Não proibais falar em línguas. Olha só. Não entristeçais o Espírito Santo. A pessoa não entende que não tem jeito dele se chegar a Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que intercede por nós. Nem intercessores têm. E Jesus disse bem claro, vocês podem até ofender o Pai, vocês podem até ofender o Filho, mas cuidado, não ofenda o Espírito Santo. E tem muita gente seguindo ensinos pervertidos, heréticos dos calvinistas. Efésios 2,8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está falando de quê? De fé ou de graça? Paulo está falando da graça de Deus. O que é a graça de Deus? Jesus morrendo em nosso lugar na cruz. Ele levou sobre ele os nossos pecados e morreu na cruz em nosso lugar. Depois do que? Venceu a morte, o pecado, ressuscitou. Isso aí é graça. Então olha só, somos salvos pela graça de Deus, ou seja, somos salvos pelo sacrifício de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, como é que você chega a essa graça? Como é que você entra a essa graça? A esta salvação por meio de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, por meio da fé. Que fé? A fé nossa. Nós temos que acreditar no sacrifício de Jesus. Senão não tem jeito de ser salvo. Então essa fé é nossa. Aí o que ensina os calvinistas? Eles dizem que essa fé aí é a que é o dom de Deus. Que é Deus que dá. Nós não temos participação nisso. É impossível isso. Já diz a Bíblia, é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, fé nossa. Se fosse fé de Deus, então, o que eles falam? Por que eles falam que isso aí é dom de Deus, essa fé? Que é Deus que dá? Porque eles inventaram o negócio de que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados. Quando eles foram criticados por isso, eles disseram, não, aqui ó, a fé é Deus que dá. Então está dizendo o quê? Quem Deus não deu fé, foi para o inferno. Então a culpa não é do ser humano, a culpa é de Deus. Pela pessoa ter ido para o inferno. Olha só, eles não colocam a culpa no ser humano, não foi o ser humano que decidiu aceitar Jesus ou não. Deus já determinou quem vai ser salvo ou não. Então, ele dá fé para aqueles que ele escolheu para ser salvos e não dá fé para aqueles que ele não escolheu para ser salvos, escolheu para eles ir para o inferno. Olha só o tipo de ensino dos calvinistas. Então é um Deus cruel, que já condenou pessoas, até criancinhas. É coisa terrível isso. Então veja bem, aqui está dizendo, por meio da fé, ou seja, a nossa fé precisa da nossa fé. Aí Deus vai fazer o quê? Quando você acredita no sacrifício de Jesus, você ouviu a pregação do Evangelho, acreditou nesta palavra, nesse Evangelho de salvação, aí você tem que o quê? Acreditar nisso, ter fé nisso. Aí o que Deus vai fazer? O Espírito Santo vem e convence você do pecado, da justiça e do juízo. E aí você sente tristeza pelo pecado, se arrepende do pecado, vê que estava errado, vê que estava condenado. E aí
você vai fazer o quê? Vai aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, livremente. Você não é obrigado a fazer isso. Então você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E agora você está salvo. Veja bem. Mas é necessário o quê? Fé. É através dessa fé. A fé que leva você à graça. Não é Deus que empurrou você para lá, não é Deus que forçou você para lá. Como dizem os calvinistas, que aqueles que foram escolhidos, Deus empurra ele para lá. E ele não consegue resistir. São coisas absurdas. Então, olha, pela graça nós somos salvos. E como é que nós entramos nessa graça? Por meio da fé. E Paulo continua dizendo sobre a graça. Ele diz, olha, isso não vem de vós. Ou seja, é Deus que providenciou. Tudo para nós sermos salvos foi Deus que providenciou. A graça é Jesus morrendo por nós. Então foi Deus que fez isso. Nós não fizemos nada para sermos salvos. Quem fez tudo foi Deus. Deus fez o projeto, o plano de salvação. E no plano de salvação de Deus dizia que tinha que ser um homem na terra que nunca pecou, que aceitasse levar os pecados de todos sobre ele, morresse no lugar de todos na cruz. É o que Jesus fez. Como ele nunca pecou, foi justificado em espírito. Foi declarado santo, justo, nunca pecou, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado. E isso é graça. Então Paulo diz o quê? Que essa graça é dom de Deus, como está em Romanos 6:23, olha lá. O salário do pecado é a morte, mas o dom, olha aí, dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aí Paulo diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, tá certo? É dom de Deus. Então é Deus que dá, gratuitamente. Dom é aquilo que Deus dá para nós, sem merecimento nenhum. É Ele que escolhe dar. Ele que escolhe amar. Ele amou primeiro. Veja bem. A quais pessoas que Ele amou? A todos. A quem Ele ofereceu a salvação? A todos. É o que diz a Bíblia. Deus quer que todos sejam salvos. Olha aí, João 3,16 diz o quê? Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Olha, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, vamos olhar a palavra, vamos ter noção do que estamos falando, estamos ensinando, estamos aprendendo. E Paulo ainda continua, não vem de vós, não é pelas obras, para que ninguém se glorie, não é pelo que você faz, você não tem merecimento. Toda a obra de salvação foi executada por Jesus. Agora nós precisamos acreditar nisso, não tem jeito de ser salvo sem acreditar nisso. E esse crer é do homem, do ser humano. Aí eles vão dizer, mas o ser humano foi pervertido aí pelo pecado, não tem condição de chegar a Deus, ele não consegue chegar a Deus. Isso é falso. Porque nós vimos lá, Deus disse, o homem sabe a diferença entre o bem e o mal. Deuteronômio 30 já diz bem claro, ó, eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. E diz o que Deus? Deus diz, escolhe a vida. Por que ele está dizendo isso? Escolhe. Porque ele sabe que o ser humano pode escolher. Nós é que escolhemos. Queremos Deus ou não. E olha lá em Efésios 1:13. Em quem vós estáis, quando? Depois que ouvistes a palavra de Deus. Que palavra? O Evangelho da vossa salvação. Então é depois de ouvir o Evangelho, aí tendo nele crido, tendo crido nesta palavra, nesta pregação, olha aí, nós acreditamos. Aí depois o que acontece? Aí nós recebemos o selo, que é o Espírito Santo que vem morar em nós. Então primeiro vamos ouvir, depois nós temos que crer, exigido a fé. Aí o Espírito Santo entra em operação, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
nós vamos sentir tristeza pelo pecado, vergonha desse pecado, vamos nos arrepender desse pecado. Aí vamos aceitar Jesus, porque nós vimos que Deus enviou o seu Filho levou os nossos pecados sobre ele. Aí nós podemos ser salvos, porque nós vamos acreditar que Jesus levou os nossos pecados sobre ele. É assim que funciona a salvação. Temos aí no texto áureo, Atos 2,38, que diz: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aqui, aquelas pessoas já tinham ouvido Pedro pregar. O que deu no coração deles? Desejo de serem salvos. Então eles vêm com a pergunta: o que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer para sermos salvos? Então já estavam com desejo de serem salvos. Aí Pedro vai dizer o quê? Arrependei-vos. Você tem desejo? Então é preciso deixar o pecado, se arrepender desses pecados. Por que tem muita gente que não é salva? Porque ele acha que ele é santo, que ele não é pecador, ele nunca erra, nunca peca. Então aí é a doutrina do merecimento. A pessoa começa a achar: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bonzinho, eu não jogo, eu não fumo, eu não bebo, não sei o que, eu mereço, Deus vai me salvar. E isso faz eu afastar o homem de Deus. São obras mortas, coisas feitas com o objetivo de comprar a salvação. Então a pessoa tem que se deixar convencer pelo Espírito Santo de que ele é pecador, e não querer se auto-justificar diante de Deus. Então Pedro diz o quê? Arrependei-vos. Se você se arrepender, aí você aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você vai receber o dom do Espírito Santo. Foram batizados do Espírito Santo. Falaram em língua do batismo. Pedro pode estar referindo a isso. Foi dado por Deus. Esse dom significa que foi dado, sem nenhum merecimento, foi dado por Deus. O batismo do Espírito Santo. Primeiro eles falaram em línguas, mas eles foram batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo e com fogo. O que significa batismo com o Espírito Santo e com fogo? É quando a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo e recebe um dom do Espírito Santo junto com o batismo do Espírito Santo. Eu já vi mais de 2.000 pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Então existem pessoas que são batizadas e ela apenas recebe o quê? Aquela língua do batismo. Ele vai falar nessa língua a vida inteira. Essa linguagem, Paulo diz que é uma linguagem de edificação própria. Ele vai orar em línguas todo dia, vai ser edificado, vai ser fortalecido. Então isso não é um dom do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Então ele vai falar em línguas. Como é que nós sabemos que alguém foi batizado do Espírito Santo? Ele fala em línguas. Se não falou em línguas, não foi batizado do Espírito Santo. Então a pessoa recebeu. Os apóstolos receberam o batismo? 120 pessoas ali receberam? Receberam o batismo do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Agora o que acontece? Eles receberam o dom de línguas, ou o dom de variedade de línguas também. Por quê? Quando as pessoas vieram para ver que barulho era aquilo, o que estava acontecendo? 120 pessoas ali falando línguas, né? Batismo, alegria, uns pulavam, outros falavam pelo chão. Até teve alguém que achou assim: esse pessoal está bêbado, está enrolando pelo chão, e tal, gritando, batendo palma, pulando, porque cada um reage de um jeito. Tem gente que fica quietinho, tem gente que pula, tem gente que grita. Então, 120 pessoas batizadas. Aí o que aconteceu? Vieram os visitantes que estavam ali para a festa do Pentecostes, em Jerusalém. Quando eles chegaram, tinha gente ali que era lá do Iraque, tinha gente que era do Líbano, tinha gente que era lá de Roma, tinha gente que era da Líbia, então de várias partes do mundo. Aí o que acontece? Eles começaram, então, os apóstolos receberam o dom de línguas, ou de variedade de línguas, e neste dom, um tipo de línguas nesse dom, é a língua para falar com estrangeiro. Então eles começaram a falar na língua do país de origem daquelas pessoas que estavam ali. Os apóstolos estavam entendendo o que estavam falando? Não. Não estavam entendendo. Nesse dom a pessoa não entende o que está falando, mas a pessoa com quem ele está falando entende na língua dele. Então se ele estivesse falando, por exemplo, árabe,
Ele não entendeu nada, mas a pessoa que fala árabe estava entendendo corretamente em árabe o que eles estavam falando. É assim que funciona. Visitante de Roma, falava latim. Então o apóstolo ia falar com ele, eu não sei falar latim, mas ele está aqui orando, falando em línguas, e de repente ele começa a falar em latim. Ele não sabe que está falando em latim, ele sabe que está falando uma língua que ele não entende. Mas aquele que está ouvindo entende perfeitamente o que ele está falando. Vocês então se arrependam e vocês também vão receber o dom do Espírito Santo. Está se referindo ao batismo do Espírito Santo, que é o mais lógico. Agora, por que o calvinista ensina que esse fogo aí é fogo de juízo? É porque ele não quer que ninguém seja batizado no Espírito Santo. Eles não aceitam isso. Então o que ele faz? Ele une o batismo com o Espírito Santo com fogo de juízo. Então a pessoa fica achando assim, mas eu vou ser batizado no Espírito Santo, vou receber um juízo de Deus? Então ele fica com medo, já nem vai buscar o batismo. É isso que eles desejam. Depois que inventaram aí a heresia deles, de que Deus escolhe uns para ser salvos e outros para serem perdidos, tiveram que justificar isso, tiveram que enrolar, torcer a palavra de Deus tudinho para apoiar a doutrina deles. Então fica inventando essas falsas interpretações da palavra de Deus. Olha lá, desceu línguas como que de fogo sobre eles o dia que eles foram batizados no Espírito Santo. O que isso tem a ver com juízo? Alguém ali foi condenado? A Bíblia diz o contrário. Romanos 8 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Então não havia nenhum juízo ali, nenhuma condenação de fogo. Pelo contrário, ali era uma capacitação dada pelo Espírito Santo aos apóstolos para eles pregarem o Evangelho. A verdade prática diz: o arrependimento do pecador é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Então nós cremos que o primeiro passo, na verdade, é desejar Deus, desejar ser salvo. Isso é ter fé que Deus pode salvar. Aí vem o trabalho do Espírito Santo, que é o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E aí a pessoa vai ter o quê? O arrependimento de haver pecado. Então olha só, convencer do pecado, então o Espírito Santo convence, você está em pecado. Da justiça, uma justiça a ser cumprida. Ele não pode colocar no mesmo lugar aquele que não quer Deus e aquele que quer. Então Deus é justo, todos são iguais, todos foram encerrados debaixo do pecado para que Deus usasse de misericórdia para com todos. Isso é justiça. Então a justiça de Deus diz o quê? Diz para nós: você quer ser considerado justo? Você quer ser justificado? Então só tem um jeito, através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus pega os nossos pecados sobre ele e morre em nosso lugar, então a justiça de Deus foi aplicada sobre Jesus. Então Deus vem para nos justificar através de Jesus. Agora também o Espírito Santo convence do juízo, ou seja, há um lago de fogo e enxofre esperando por todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esperando por todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Então o Espírito Santo vem e convence a pessoa disso. Isso é coisa de 1 segundo. E aí a pessoa faz o quê? Sente tristeza por haver pecado. Sente vergonha desse pecado. Então ele sabe, tem um Salvador. Então ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ele vai acreditar então que Jesus levou os seus pecados. E nessa hora, então ele vai aceitar Jesus e vai ser salvo. Vai ser perdoado pelos seus pecados. Vai ser justificado, vai ser declarado santo. É isso que acontece. Então a fé o conduziu à salvação. Ele teve fé em que? Na pregação que ele ouviu, né? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ele ouviu a palavra de Deus. Como isso nós vemos aí em Efésios 1:13, né? Em quem vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. Que palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Aí diz o quê? Tendo nele crido. Então fostes selados com o Espírito Santo. Então nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação, acreditamos, temos fé. Nós desejamos. Qualquer pessoa no mundo inteiro
se ele desejar conhecer a Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o evangelho para ele. Pode ser índio no meio do mato, pode ser alguém na cadeia, lá solitário, lá dentro, pode ser qualquer pessoa do mundo inteiro. Desejou Deus, Deus vai enviar alguém para pregar o evangelho para ele, para que ele possa ser salvo. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Atos 2, 37 a 41, que diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então o que nós explicamos, olha, compungiram-se em seu coração quer dizer o quê? Ouviram a pregação e desejaram ser salvos. Então o que eles vão fazer? Perguntar a Pedro: o que é preciso fazer para nós sermos salvos? Então Pedro vai dizer: se arrependam. Agora, aquilo que nós falamos, olha, que alguns interpretam, como Pedro fala assim: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Alguns interpretam que é aquele dom de línguas. Mas aqui, se nós formos realmente fazer uma exegese, compreender, Pedro está falando a respeito do batismo, porque ele cita Joel, capítulo 2, onde fala do derramar do Espírito Santo. Então esse é um derramar o quê? Inicial. Quando é que vai ser o derramar geral do Espírito Santo? Vai ser no milênio. Até os animais, né, ficarão mansos. Então, aqui Pedro está se referindo a Joel capítulo 2, então o quê? O derramar do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo. Então, há alguma confusão sobre isso. Pedro está falando receber o dom do Espírito Santo, se é o dom de línguas ou se é o batismo do Espírito Santo. Então, se nós olharmos direitinho, já que Pedro aqui, ele vai a Joel 2, então está significando o quê? O batismo do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo: vocês se arrependam e vocês também vão receber a promessa de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. Por quê? O que atraiu aquelas pessoas foi o batismo do Espírito Santo. Eles viram que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo. Só Deus poderia fazer aquilo. A atração sempre é uma manifestação do Espírito Santo. E assim nós vamos ver em todo o livro de Atos dos Apóstolos uma manifestação do Espírito Santo e muitas conversões. Então existe aí milagres, né, as curas, sinais, prodígios, maravilhas, que atraem as pessoas, porque eles veem que Deus está ali, no meio de nós. Então eles sentem atração, eles olham aquilo, acham lindo, acham a coisa maravilhosa. Então já é o primeiro passo para quebrar aquela barreira que separa o homem de Deus, que é o pecado. Então a pessoa vai se interessar por Deus. Aí você vai pregar o Evangelho e a pessoa vai responder favoravelmente. Ela já quer, porque ela viu que Deus está entre nós. E assim é que era pregado o Evangelho. Sempre com sinais, prodígios, maravilhas. Olha aí Filipe em Samaria. As pessoas estão todas se convertendo. E a Bíblia diz por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Olha lá. Expulsava demônio, né? Aleijado andava, cego via, surdo ouvia. Então era um milagre isso acontecendo. Isso atraía as pessoas. Vamos ver então as partes da nossa lição e os tópicos. Primeira parte, arrependimento, uma transformação do espírito. Tópico 1, definição de arrependimento. Tópico 2, o arrependimento na vida cotidiana. Tópico 3, ação do Espírito Santo no arrependimento. Na parte 2 nós temos a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Vamos ver aí a fé natural, tópico 1, tópico 2, a fé salvífica e tópico 3, os benefícios da fé. Na parte 3, nós temos aí o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Tópico 1, arrependimento, condição para a salvação. Tópico 2, salvação por meio da fé. Tópico 3, arrependimento e conversão. A introdução diz assim: o arrependimento e a fé operam conjuntamente para a salvação. É o pecador arrependido que crê no sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Essa fé leva o pecador arrependido a abandonar de vez a situação do pecado,
para então ser perdoado e experimentar assim a paz de Deus em seu coração. Então arrependimento e fé andam juntos aí, cooperando para a salvação da pessoa. Então a pessoa se interessa por Deus, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo entra em operação, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e então a pessoa se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então aí, arrependimento e fé estão unidos, cooperando para a salvação. A pessoa tem o desejo de conhecer a Deus, aí Deus entra com o convencimento dessa pessoa do pecado, da justiça e do juízo, através do Espírito Santo. A pessoa vê que está em pecado, se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e aí está salvo. Glória a Deus. Então você pode ver aí como é que foi para você aceitar Jesus. O que houve? O que aconteceu? Eu, por exemplo, antes eu fazia as rezas, né, que eu era católico apostólico romano. Toda a minha família são católicos apostólicos romanos. Então, o que aconteceu? Eu senti um desejo de não apenas repetir aquela reza, mas de falar alguma coisa com Deus. E como a reza se referia ao Espírito Santo, eu comecei a falar com o Espírito Santo. Aí, o que eu faço? Eu agora senti o desejo, eu quero ler a Bíblia. As pessoas falam tanto de Bíblia, pessoas ficam falando que nós estamos errados, vivemos da idolatria, que colocamos Maria acima de Jesus. Então, o que eu fui fazer? Fui ler a Bíblia e eu fiz a seguinte oração: Deus, eu quero ler e eu quero entender do seu jeito, não quero entender do jeito dos católicos, nem quero entender do jeito dos evangélicos, eu quero entender do seu jeito. Essa foi a oração que eu fiz. E aí eu fui ler a Bíblia. E eu li a Bíblia toda em 3 meses. Então eu tinha um desejo de conhecer a Deus. O que acontece? Aí eu fui convidado para ir a uma cruzada evangelística, ouvir a pregação do Evangelho lá. Eu já tomei uma decisão, mas não fui à frente, eu já queria. Quando eu volto para a cidade, então eu decido sozinho. Eu vou lá na igreja hoje e vou tomar uma decisão. Eu vou ser crente a partir de hoje. Eu vou aceitar Jesus. Então, veja só. Primeiro nasceu em mim. Eu tive um desejo de conhecer a Deus. Qualquer pessoa pode fazer isso. É a primeira coisa que acontece, é a pessoa querer. Deus só pode agir depois que a pessoa quer. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Então você quer? Deus vai fazer tudo o que for preciso para você ser salvo. Qualquer coisa. Então olha só. Já me deram uma Bíblia para me ler. Então eu já fui atrás para ouvir a pregação. E eu então tomei atitude. Saí da casa do meu sogro, pertinho da igreja, na Monte Tabor, na Rua Lagoas, Imperatriz Maranhão. E ali eu fui lá, cheguei lá, sentei no banco da frente e eu já estava decidido a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Houve a pregação e o convite. Quando houve o convite, eu levantei e eu que chamei a pessoa do meu lado e disse: vamos lá comigo. E aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Então, é uma atitude que a pessoa toma. Eu quero. Se você quer, pronto, deixa o resto que Deus vai fazer. O seu convencimento do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vai fazer. Você vai se arrepender dos seus pecados, vai ser salvo. Então o desejo é de cada um, a fé é de cada um. Deus não vai obrigar ninguém. E Deus quer que todos sejam salvos. Todos desejem ser salvos. Então todos serão. O problema é que Jesus disse: olha, eles não vêm para mim porque eles amam as trevas mais do que a luz. Eles não querem, por isso que eles são condenados, porque eles não querem Jesus, não querem a luz, querem viver nas trevas, querem viver no pecado. Parte 1, então, arrependimento, uma transformação do Espírito. Tópico 1, definição de arrependimento. Tópico 2, arrependimento na vida. Tópico 3, ação do Espírito Santo no arrependimento. Tópico 1, então, definição de arrependimento. No Antigo Testamento, arrependimento significa mudança de ideia ou de propósito, no sentido de abandonar o pecado, voltando-se para Deus de todo o coração, alma e força.
como está em Neemias 1:9, Isaías 19:22. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que quando a pessoa ia apresentar um sacrifício a Deus para ser perdoado dos seus pecados, ele deveria se arrepender dos seus pecados e não praticar mais aquilo ali. Porque a lei não foi capaz de salvar. Não porque a lei não fosse santa, justa, boa, perfeita. Não. O problema é que as pessoas passaram a oferecer o sacrifício, mas não se arrependiam. E aí não existia perdão, na verdade, porque eles não se arrependeram. Então, o que foi preciso fazer? Foi preciso fazer uma nova aliança, agora no sangue de Jesus Cristo. E agora com o Espírito Santo vindo morar dentro da pessoa para ajudá-lo a vencer o pecado, a se arrepender e deixar realmente o pecado. E antes não tinha. Então a pessoa estava comprando o perdão, mas voltava a pecar do mesmo jeito. Agora, em o Novo Testamento, o verbo arrepender é mais fortemente expressado, pois significa converter-se ou retornar. Termos que expressam a mudança de mente, transformação do pensamento, da consciência, das atitudes, isto é, uma verdadeira metanoia, do grego, mudança da mente, mudança do homem interior, a mudança profunda e radical da mente. Quando se passa pelo verdadeiro arrependimento, há uma tristeza sincera pelo pecado praticado e posterior compromisso de abandoná-lo para abraçar a vontade de Deus. Então veja só, converter, o que é converter? Você está dirigindo o carro, aí fica assim, converta à direita, conversão à direita. O que é isso? Mudar de rumo. Então o significado do Novo Testamento é esse. Você vai mudar de rumo. Ou seja, ia para onde? Para o lago de fogo e enxofre. Para o inferno. Para onde você vai agora? Agora eu vou para o céu. Veja só. Mudança radical de destino. Converteu, mudou de direção. Tem um outro significado que é retornar. Retornar o quê? Retornar ou voltar, voltar-se para Deus. Ir em direção a Deus. Você estava indo em direção ao quê? Ao pecado, a Satanás, lago de fogo e enxofre. Agora você retornou para Deus, ou seja, você se voltou para Deus. Você mudou de rumo, agora para o rumo certo. Então essa mudança é radical. Você muda tudo. Por exemplo, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. O que aconteceu? Eu quebrei todos os discos, né? Aqueles discos que a gente chamava bolachão. Aqueles discos. Quebrei tudo. Eram uns discos de rock. Quebrei um por um. Na minha casa tinha um monte de imagens penduradas pela parede. Eu quebrei uma por uma. Eu era cabeludo, cortei o cabelo, usava barba, cortei a barba. Veja só, é uma mudança radical. Então eu passei a odiar o pecado. Eu bebia cachaça pura, já bebi de cair no chão. Nunca mais coloquei na boca. Eu fumava o dia inteiro. Pronto. Nunca mais peguei um cigarro. Passei a detestar o cheiro de cigarro, de bebida. Então, é uma mudança radical. Usava camiseta colorida, calça jeans desbotada, não usava sapato de jeito nenhum, era só tênis. Mudei tudo. Por quê? É uma mudança radical. Você se arrepende, você sente vergonha da sua vida passada. É isso que acontece. Você sente vergonha. Então o arrependimento verdadeiro traz uma transformação de vida. Por isso que a Bíblia diz, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então aquelas amizades que você tinha, passam a não ser mais amizades. Porque não te dá prazer mais ouvir aquelas coisas que eles falavam, traziam alegria, felicidade, agora não traz mais. Agora você tem prazer na Bíblia, na palavra de Deus, em orar, jejuar, ir à igreja, louvar a Deus, adorar a Deus. Então passa a ter agora um outro sentido na sua vida. Então aqueles que antes pareciam ser seus inimigos, agora são seus amigos. Aqueles que antes pareciam ser seus amigos, você vai ver que na verdade eram seus inimigos, estavam conduzindo você para o inferno e não para o céu. Você vai agora trazê-los para Jesus,
Vai mostrar para ele o caminho verdadeiro, a felicidade verdadeira. Tópico 2, o arrependimento na vida cotidiana. O arrependimento nos livra das amarras do pecado, da culpa que escraviza e nos tira a alegria de viver. Ele nos leva a experimentar a cura da consciência cauterizada pelo pecado, como está em 1 Timóteo 4,2. Assim, o arrependimento nos devolve a satisfação, a autoestima sadia, sem orgulho ou narcisismo, que resulta em alegria e paz no coração. Há na existência do cristão diversas áreas da vida que talvez ainda não tenham sido submetidas ao completo senhorio de Cristo, isto é, áreas que ainda não passaram pelo processo do arrependimento, como está em Hebreus 12:17. Por isso a palavra de Deus aconselha-nos a fazer um autoexame sincero, 1 Coríntios 11:28a, para percebermos o que sorrateiramente nos contamina, pois enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Como está em Jeremias 17:9. Então esse arrependimento vai trazer a nós uma clareza no nosso entendimento, que antes estava corrompido pelo pecado. Nós não enxergávamos as coisas de Deus, não entendíamos as coisas de Deus. Vivíamos tristes porque não sabíamos como preencher o espaço que estava na nossa vida. Nós procurávamos a alegria onde? Os prazeres sexuais, nas bebidas, né? Muita gente vai até para as drogas, aí vão dançar, vão para o carnaval, vão tudo quanto é coisa, mas não acha a alegria verdadeira. Salomão disse isso. Então você pode se divertir, se alegrar, mas sabe de uma coisa: Deus vai trazer a juízo tudo que você fizer. E Salomão, no final da sua vida, ele disse: olha, eu tive tudo. Dinheiro, fui mais rico que todo mundo. Casas, construções, eu tive as mais lindas. Carros, eu tive os cavalos mais lindos, tudo importado do Egito, sem nenhuma manchinha, branquinhos. Os cavalos mais lindos da época, bigas, bordadas até a ouro, feitas de ouro. Então, teve tudo. Mulheres, sexo, tive. 1000, mais de 1000. Inteligência, escrevi mais de 1000 provérbios. Então, tudo que o homem deseja, Salomão teve. Ele foi feliz com isso? Não, pelo contrário, abandonou a Deus, caiu na idolatria. Mas no final da sua vida ele diz: tudo isso é vaidade. O que importa mesmo? Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, entregue a sua vida para Deus. Você quer felicidade real? É Deus. Não adianta procurar em outro lugar. Essa é a conclusão de Salomão. E é a conclusão que nós temos que chegar. O que nós estamos procurando, felicidade, alegria, paz, está em Deus. Então, no passar da nossa vida, no caminhar cristão, nós vamos percebendo as coisas erradas que estão em nós. Nós vamos tirando isso para agradar a Deus. Então a gente vai vendo o Espírito Santo. O que agrada o Espírito Santo? O que desagrada? Vamos tentando agradá-lo. O que quer que eu faça? Então vamos procurando. O que eu faço que o desagrada, que o entristece? Então eu vou procurar fazer aquilo que o agrada, que o alegra. E assim, quando ele está alegre, eu também estou alegre. Porque eu fico feliz quando Deus está feliz comigo. Eu encontro a paz. Então é assim que deve ser a vida cristã. Nós vamos combatendo, vencendo o pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos do pecado, nos afastamos de Satanás, nos afastamos das coisas que nos atrapalham seguir a nossa caminhada cristã. Tópico 3. A ação do Espírito Santo no arrependimento. O Espírito Santo opera o arrependimento na conversão do ser humano, como está em João 16:8. Somente ele pode conhecer e esquadrinhar profundamente o coração do homem, e os que estão abertos ao seu mover podem perceber as situações que precisam de confissão sincera diante de Deus. Outro sim, a purificação do pecado por meio do arrependimento é uma condição que precede o batismo no Espírito Santo, Atos 2:37-39. Então veja bem, o Espírito Santo sonda e sabe quem é que está interessado em Deus. Quando a pessoa se interessa por Deus, então ele está fazendo o quê? Ele está dando uma permissão ao Espírito Santo para que ele possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Então ele vai se arrepender dos seus pecados.
Então sempre quando há interesse por Deus, a Bíblia diz o quê? Todo aquele que me invocar, então será salvo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha aí. Invocar a Deus, o que é? O dia que você tem desejo de conhecer a Deus. Você está invocando a presença de Deus. E aí Deus vem em seu socorro. Deus vem trazer a você a oportunidade para ser salvo. E depois de salvo, o Espírito Santo também vai o quê? Nos ajudar em nosso processo de santificação. Também no nosso processo o quê? De ter uma fé maior, de acreditar em mais coisas, não apenas na salvação agora, mas também em outras coisas que virão. Na parte 2 nós temos aí a fé como um dom de Deus e como resposta do ser humano. Tópico 1, a fé natural. Tópico 2, a fé salvífica. Tópico 3, os benefícios da fé. Tópico 1, então, a fé natural. É a aceitação intelectual de certas verdades acerca de Deus, mas não acompanhada por um compromisso com o Evangelho, como está em Tiago 2,17. Essa fé é vivenciada pelas pessoas que até acreditam em Deus, aceitam que Ele fez todas as coisas, concordam que o sol se levanta pela manhã por provisão dele, todavia, não dá o passo decisivo para a salvação. A Bíblia afirma que até os demônios creem e estremecem diante de Deus. Tiago 2,19. O que significa que ter uma fé apenas teórica não representa muita coisa. As pessoas podem estar até cientes da vida eterna, mas ainda assim não aceitar o sacrifício vicário de Cristo Jesus para lhes proporcionar a salvação. Então Deus deu a todos a fé natural. Todos têm fé. Por exemplo, para andar nas ruas do Rio de Janeiro precisa de fé. Para se sentar numa cadeira de plástico precisa de fé. Para comer precisa de fé. Então nós precisamos de fé para viver. Se não tivesse fé, nós não viveríamos. Imagine andar na rua por aí, se você não tiver fé, você fica pensando, um carro vai me pegar, ou alguém vai dar um tiro, vai me acertar. Então, esta fé é uma fé natural. Saber que Deus existe, todos os homens sabem. Saber que Deus fez o sol, a lua, as estrelas, todo mundo sabe. Deus já deu essa fé para todos. Todos têm conhecimento disso. Romanos capítulo 1 diz isso. Olha, se eu colocar uma semente de abacate aqui e de repente ela crescer e formar um abacateiro, todo mundo vai dizer, é um milagre. Milagre porque foi rápido demais. Mas Deus faz isso todo dia na natureza. Então você olhando a própria natureza, você já sabe que Deus existe. Ter uma religião é uma fé? É. Mas ainda é a fé natural. Porque a religião pode conduzir você para Deus, mas pode conduzir você para Satanás. Depende da religião, depende do que estão ensinando lá. Então, é uma fé natural. As pessoas têm essa fé. Todos os seres humanos têm fé. Tópico 2, a fé salvífica. É uma atitude do intelecto e do coração para com Deus, em que o homem abandona a vida de pecado para confiar exclusivamente na obra salvadora de Cristo na cruz, como está em Atos 16, 30 a 31 e Gálatas 2,16. Logo, a fé salvífica não consiste somente em crer em algumas coisas, mas confiar na pessoa de Cristo. João 3,18. Ela é um dom de Deus, Efésios 2,8, cujo autor é Cristo, Hebreus 12,2, e que se origina no ouvir da palavra de Deus, como está em Romanos 10,17, algo imprescindível para se obter a salvação, como está em João 5,24. Embora um dom de Deus, a fé precisa ser exercida pelo crente para confirmar a sua salvação. Então a fé para a salvação, que não é um dom de Deus, né? Embora esteja aí, nós não acreditamos assim. A fé é do homem. É ele que vai ter sua fé. Por isso que Jesus diz, grande é a tua fé, homem de pequena fé. Então a fé em Deus para ser salvo é uma fé do homem. Deus exige essa fé. Sem essa fé é impossível agradar a Deus, é impossível ser salvo. Se fosse Deus que desse essa fé, então os que iam para o inferno é porque Deus não deu essa fé. O culpado da pessoa que o inferno era Deus. Então entenda isso. Então essa fé que nós estamos falando aqui é fé para a salvação.
é você confiar inteiramente no sacrifício de Jesus Cristo em seu lugar. É você confiar que Ele levou os seus pecados sobre Ele. Então você ouve a pregação do Evangelho e você tem desejo de entregar sua vida a Deus e o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai sentir o quê? Um arrependimento de pecados. E você vai ver, minha solução, para mim ser salvo, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar, acreditar que Jesus levou meus pecados sobre Ele. Então olha só, você deposita inteira confiança no sacrifício de Jesus. Você vai acreditar numa coisa que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E Jesus disse para Tomé, né? Não seja incrédulo, seja crente. Porque quando contaram para ele que Jesus esteve lá, no meio deles, que ressuscitou, ele não acreditou. Ele diz, eu só acredito se eu ver, se eu colocar meu dedo lá nas suas feridas. E Jesus apareceu e disse para ele, não seja incrédulo, mas crente. E Jesus diz bem claro, olha, você está acreditando porque você viu. Isso não é fé. Fé é quando você acredita sem ver. Então Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, a fé é isso. Você não viu Jesus morrendo por você na cruz do Calvário. Foi há mais de 2000 anos atrás. Mas você acreditou nisso. Então isso agradou a Deus. Olha lá. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E é o que aconteceu, o que diz a Bíblia? Que Abraão creu em Deus. Olha aí. Teve fé em Deus. Acreditou numa promessa que estava no futuro. Ele nem sabia. Para onde eu vou? Não sei. Mas Deus prometeu, eu vou. Isso agradou a Deus. Isso ele foi justificado pela sua fé. Ele acreditou nas promessas de Deus. E a Bíblia dá um testemunho de Abraão, coisa maravilhosa, olha só. Abraão nunca construiu uma casa para ele, aqui na terra. E a Bíblia diz, sabe por quê? Porque ele esperava a lá de cima. Todo o tempo pensando no lá de cima. Nunca se preocupou em construir uma aqui embaixo, embora fosse rico. Olha só. Nunca ficou preso na terra. Então Abraão foi chamado amigo de Deus. Ele tinha fé em Deus, acreditava em Deus. Foi justificado por isso. E é isso que nós fazemos. Quando nós somos salvos, acontece isso. Nós depositamos a nossa confiança em Deus e nas suas promessas. Depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Nós acreditamos nisso e confiamos nisso. Aí somos salvos. Tópico 3, os benefícios da fé. A salvação é pela graça, mas a fé é o elemento indispensável para obtê-la, como está em Efésios 2, 8 a 9. Somos salvos pela graça. O que é a graça aí? Jesus morrendo em nosso lugar. Então veja só, somos salvos por isso. O sacrifício de Jesus. Agora, para chegar a essa graça, para entrar nessa graça, para pertencer a isso, para receber o benefício dessa graça aí, dessa morte de Jesus por nós, o que é preciso? Precisa acreditar nisso, precisa da fé. A fé que vai nos conduzir para essa salvação que Jesus fez por nós, morrendo em nosso lugar na cruz. É a porta de entrada das bênçãos oriundas da salvação, tais como a justificação, a regeneração, a adoção, a reconciliação, o perdão, a santificação, a glorificação e a vida eterna. Além dos benefícios inerentes à salvação, a fé ainda abre as portas para a cura de enfermidades, como está em Marcos 16, 18, Tiago 5, 15, o batismo no Espírito Santo, como está em Marcos 16, 17, Atos 2, de 1 a 4, a vitória contra o mundo, como está em 1 de João 5, 4, contra a carne, como está em Gálatas 2, 20, contra o diabo, como está em 1 de Pedro 5, de 8 a 9, a paciência, Tiago 1, 3, e a proteção contra os dados inflamados do maligno, como está em Efésios 6, 16. Então veja quantas portas são abertas através da fé. Primeira, fé, para ser salvo. Aí depois, a fé vai conduzindo o crente de glória em glória.
vai conduzindo o crente cada vez para mais próximo de Deus. O crente vai crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então ele vai crescendo, vai aprendendo, né? Vai acreditando. Então ele vai recebendo de Deus muitas dádivas. Por quê? Porque ele está agradando a Deus. A fé agrada a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus gosta de premiar aquele que tem fé nele. A fé agrada a Deus. Então você vai acreditando. Agora você acreditou que você precisa ser batizado nas águas. Você acreditou, eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Agora você acreditou, eu preciso receber os dons do Espírito Santo. Você acreditou, eu posso ser usado por Deus tremendamente, eu posso ganhar muitas almas, eu posso ser um canal de bênçãos para as pessoas. E você acreditou e vai acreditando. Ah, eu acredito que eu posso ser curado das minhas enfermidades, minhas doenças. Ah, eu posso agora também ajudar as pessoas a serem livres de todas as coisas que prejudicam suas vidas. Então você vai aumentando a fé, acreditando mais, vai recebendo mais de Deus, vai sendo mais abençoado, vai se aproximando, vai tendo mais intimidade com Deus. Se você quiser acreditar que Deus fala, você vai ouvir Deus falar com você claramente. Então você vai acreditando, vai tendo fé. E Deus vai se achegando para você. Quanto mais você se chega para Deus, mais Deus se chega para você. Agora a parte 3, o arrependimento e a fé são as respostas do homem à salvação. Tópico 1, arrependimento, condição para a salvação. Tópico 2, salvação por meio da fé. Tópico 3, arrependimento e conversão. Tópico 1, então, arrependimento, condição para a salvação. Jesus afirmou que para fazer parte do reino de Deus é necessário arrependimento. Mateus 4,17. Zaqueu, o publicano, teve um arrependimento tão genuíno que prometeu dar aos pobres metade de seus bens e devolver 4 vezes mais caso houvesse roubado alguém. Lucas 19,8. De modo que ele pôde ouvir do Senhor: hoje veio salvação a esta casa. 19,9. Assim, o arrependimento é diferente do remorso. Este é momentâneo e passageiro. Aquele atinge o lugar mais recôndito do coração humano. Então, tanto João Batista pregou arrependimento, como Jesus pregou arrependimento. E Jesus disse bem claro que sem arrependimento não tem jeito de entrar no reino de Deus. Então é preciso se arrepender. Nós vamos ver que existe a diferença. Tem algumas pessoas que têm um remorso, que é o que? A acusação, porque estão em pecado, mas não há arrependimento, porque não há uma decisão de mudança, de deixar aquele pecado. Foi o que aconteceu com Judas. Ele teve um remorso, né? Ele não tem um arrependimento, porque ele poderia se arrepender, pedir perdão a Jesus e mudar de vida, nunca mais fazer essas coisas. Mas não, ele teve um remorso, né? Se entristeceu, ficou desesperado, né? E a solução que ele encontrou não foi pedir perdão a Jesus, não foi deixar o pecado, foi se matar. Então ele puniu a ele mesmo. E ele, na verdade, fez o quê? Um assassinato, se matou a si mesmo. Isso é mais pecado do que entregar Jesus ainda, porque só Deus tem direito à vida. Então Judas se autocondenou, teve um remorso apenas. Agora nós vamos ver, por exemplo, no caso aí, né, do baixinho Zaqueu, que disse: olha, eu vou restituir o que eu roubei, ainda vou com juros de correção monetária. Então esse é o arrependimento. O dinheiro é uma coisa terrível. As pessoas são tão presas a dinheiro que quando a pessoa se fica livre do dinheiro, já quer dizer que ele teve realmente um arrependimento, uma salvação, porque dificilmente alguém devolveria o que roubou de livre e espontânea vontade. Só se for obrigado pela lei, né? Ser aí dito para ele: ou você devolve, ou vai ficar preso tantos anos, ou você devolve, ou nós vamos tomar. Então aí outra coisa. Agora, de livre e espontânea vontade, a pessoa devolveu o que ele roubou no passado, então isso é coisa de Deus. Só Deus pode convencer a pessoa a fazer isso. Então Zaqueu teve ali uma conversão. Por isso que Jesus disse que a salvação chegou ali. Tópico 2, salvação por meio da fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios 2,8. Uma condição necessária para se obtê-la, pois sem a fé
Não se pode crer no sacrifício vicário de Cristo. Assim, o arrependimento produzido pelo convencimento do Espírito Santo e a fé como dom divino, exercida pela pessoa, operam conjuntamente para a glória de Deus. Então, como nós já explicamos no início, né, Efésios 2,8, que confunde tanta gente, né, que a pessoa interpreta aí que o dom de Deus aí é a fé. Mas aí o dom de Deus é a graça, né? Então, veja só. A graça de Deus é Jesus morrendo por nós. Então, nós queremos Deus, então o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, provoca em nós então o arrependimento. Nós vamos de repente enxergar o nosso pecado, vamos sentir vergonha, tristeza pelo pecado, aí nós vamos nos arrepender desse pecado, vamos ver agora que existe possibilidade de perdão desse pecado, de salvação, através de Jesus Cristo, pois Ele levou o nosso pecado sobre Ele. Então nós vamos acreditar nisso, vamos crer que Jesus fez isso, e esta fé no sacrifício de Jesus vai nos proporcionar então a salvação. Veja bem, é assim que funciona. Então a fé é o meio que nos conduz à graça. Então não vem de nós a salvação, não vem de nós a graça. A graça é Jesus morrendo por nós. Quem enviou Jesus? Deus. O plano de salvação é de Deus. Então Deus é que proporcionou a salvação. Não vem de nós não fizemos, não vem das nossas obras. Olha aí, está bem claro em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque se fosse mérito nosso, a salvação, então nós estaremos comprando Deus. Então Paulo está falando que é pela graça, e é sem merecimento algum, por isso que é dom de Deus, é dado por Deus, assim como está lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha aí, dom, dádiva, salário é merecimento, você merece o salário, então você merece a morte, afastamento de Deus dessa morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha aí. Então Deus dá para nós a vida eterna através de Jesus. Tópico 3, arrependimento e conversão. O arrependimento faz parte do processo de conversão e abrange o ser humano por inteiro. O intelecto, Mateus 21, 29, as emoções, Lucas 18, 13, e a vontade, Lucas 15, 18, 19. Portanto, a conversão é uma ruptura com antigas tradições e modos de vida abomináveis e pecaminosos. Agora, tudo se torna novo, surge outra pessoa nascida de novo. João 3,3. Isso significa que todas as esferas da vida humana assumem a virtude e a ética do reino de Deus ensinadas por Cristo Jesus. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Então, quando há o legítimo arrependimento, que é o arrependimento que vem com o quê? Depois que nós nos interessamos por Deus, aí o Espírito Santo convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Aí nós vemos que nós somos pecadores, sentimos vergonha, tristeza pelo pecado, nos arrependemos desse pecado, e nesse arrependimento nós tomamos uma atitude de não mais retornarmos a esse pecado. Nós vamos mudar de direção agora. As velhas atitudes, roupas, palavras, né? Ações, tudo que nós fazíamos antes, acabou. Nós agora vamos ter uma vida nova, diferente agora. Tudo se faz novo agora. Nós vamos fazer tudo que a palavra de Deus nos ordena, nos permite. Nós vamos obedecer agora a Deus, nós vamos agradar a Deus. Então a vida mudou. Nós vamos perguntar o que te agrada agora. Nós vamos fazer o que agrada a Deus. Então a radical mudança que existe. Então a pessoa fala, não, eu aceitei a Jesus, mas eu continuo fumando. Não, você não aceitou Jesus, você não teve arrependimento sincero. O arrependimento sincero é quando você deixa o vício, você deixa o que te afastava de Deus. Não agrada a Deus, como é que você continua fazendo? Então você não teve um legítimo arrependimento. E é preciso ter um arrependimento verdadeiro. Então se você bebia, você mexia com drogas, você fumava, prostituía, então você vai deixar tudo isso. Mudou, agora é uma vida nova, isso não tem lugar na sua vida mais.
falava palavrão, acabou, não fala mais. Xingava, você não xinga mais, acabou. É uma mudança radical de vida. Conclusão aí, como nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, 2 Coríntios 5,17. Ao crente que experimentou essa conversão, cabe esforçar-se para manter-se afastado do que outrora causou-lhe tanta dor, sendo motivo de sua perdição. Agora tudo é novo, tudo faz sentido. Então agora você tem a clara revelação do que Deus gosta, do que Deus não gosta. Você agora sabe o que agrada a Deus. Então você vai largar tudo que desagrada e vai se aproximar e fazer tudo que agrada a Deus. Porque você quer uma íntima comunhão com Deus. Você ama a Deus agora e sabe que é amado. Então nesse momento nós queremos convidar você que está nos ouvindo, nos assistindo, para que você entregue sua vida a Deus. É sua oportunidade agora de você abrir o coração para Deus. Quero Deus. E deixar-se convencer de que você está em pecado, que existe uma justiça de Deus, colocando o pecador para o lugar que lhe convém, que é a condenação, colocando aquele que se arrepende no lugar que é cabível, que é a Deus destino para o céu. Existe um juízo sobre aquele que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não confia na salvação, não acredita em Deus, não se entrega para Deus. Existe um juízo programado, que é o lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e seus demônios. Então, você se deixa convencer, você vai ver que está em pecado, precisa se arrepender. Então você toma essa atitude, eu vou me arrepender agora dos meus pecados, eu vou entregar minha vida para Deus. Eu confio que Jesus levou os meus pecados sobre ele na cruz. Então você agora recebe a salvação. Basta você dizer agora para Deus, eu quero me arrepender, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu quero me entregar a Ti, Senhor. Pronto, você recebe nessa hora a salvação. Acredite, Jesus morreu no seu lugar, ressuscitou, está vivo. Acredite nisso. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, essas vidas diante de Ti. Ó Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Graças a cruz tem de força, porque o freste vir farentstarmit. Agrada lucro torfenes seres mãe. Tente agradar a Deus, tente agradar a Deus agora. Entrega a sua vida, alegra seu coração, alegra sua vida. Deixa a luz de Deus penetrar aí e retirar essas trevas. Em nome de Jesus, solta essa vida agora, todo mal, em nome de Jesus. Receba agora a salvação, receba agora o perdão de Deus, receba a cura, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença, vai saindo, em nome de Jesus. Ó Pai querido, derrama tuas bênçãos, teu poder agora sobre essas vidas, fazendo maravilhas nas vidas deles. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, entre em contato conosco. Aí está nosso telefone, que é também o WhatsApp, Telegram também. Então está aí, 99991520454. Está nosso e-mail, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com. Entre em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja, para uma palestra de escola bíblica dominical, para professores, superintendentes, obreiros, interessados, ou então palestra para a família, palestra sobre escatologia, sobre missões, sobre evangelismo, né? Família, nós podemos dividir aí idosos, casais, jovens. Também fazemos palestras sobre a missão no lar, sobre aí o discipulado. Muitas palestras temos feito também na Escola Bíblica de Obreiros. Então você nos convide. Nós estaremos aí com você. Cruzadas evangelísticas, temos feito muitas cruzadas. Jesus tem salvo muitas almas. Inclusive agora estaremos em São Paulo, no início, né, do mês de dezembro, para uma cruzada evangelística. Vamos passar para você. Nós temos aí duas coisas programadas. Estaremos então em São Paulo, dias 1, 2 e 3. Aí nós estaremos na primeira cruzada evangelística, aí, Milagres no Vale dos Ossos Secos. Essa cruzada será no sábado, aí, no culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga. Então você esteja lá conosco. E nós estaremos também aí na sexta-feira e no domingo na Igreja Assembleia de Deus, aí, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020,
Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Não perca, esteja conosco aí, Sorocaba, São Paulo, dias 1, 2 e 3 de dezembro agora. Esteja conosco, participe aí. Então tem o trabalho na igreja e tem também a cruzada evangelística. Então a cruzada será no sábado aí, culto ao ar livre, na Praça do Ipiranga, e as palestras serão aí na igreja Assembleia de Deus, Ministério do Evangelho Pleno, Rua Mário de Campos Lima, 1020, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. Irmãos da Bahia, aí de Salvador, toda a Bahia, nós convidamos você a estar conosco também. Nós estaremos aí nos dias 8, 9 e 10 e sabemos aí que a programação é de 4 a 10 de dezembro, uma grande programação, uma festa tremenda aí em Salvador, na Bahia, lá no pastor Israel Galvão. O endereço aí é Rua Venceslau Veiga, número 245, bairro Valéria, Salvador, Bahia. O tema aí é Aviva, ó Senhor, a tua obra. Então esteja conosco aí no 35º aniversário das Assembleias de Deus em Salvador, Adesal, sede do setor 26. Então todos vocês aí estão de Salvador, da Bahia, esteja conosco aí nessa grande festa, no 35º aniversário aí da igreja. Bairro Valéria, não perca, estaremos aí em nome de Jesus.